welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdo, é a nossa penúltima aula de conteúdo aqui da nossa unidade de número 3 e do primeiro ano. A gente está falando agora de quê? Mais uma condicional para fechar as condicionais aqui do primeiro ano. Começamos com zero conditional, zero condicional, first conditional na aula passada e agora para finalizar a gente vai para second conditional. Finalizou, tá? Lá no segundo ano vocês ainda vão ter o tipo 3, que é a third conditional, para a gente finalizar essa questão de condições e resultados. E aí, na second conditional vai funcionar de uma outra forma. Então, você vai trabalhar com outros tempos verbais e com uma outra, não é nenhum tempo verbal, um outro vai ser são verbos modais que vão se juntar com verbos no infinitivo. Coisa simples, coisa fácil. Vai ser a mesma questão lá das outras aulas de condicionais, só que aqui o uso vai ser diferente, né? Porque cada condicional você vai ter aí um uso empregado diferente. Let's begin, vamos começar, coloca aqui para mim, aula 43, para esses alunos verem que o título da aula é um título que a gente ainda vai descobrir, porque o meu passador não tá pegando. Então vamos para lá, para nossa tela, né? A gente vai para a tela para a gente descobrir, acho que eu não liguei aqui meu passador, então vamos para cá. If the second condition, eu não fui uma pessoa muito, como eu posso dizer um adjetivo aí, uma pessoa que teve muitas ideias na hora de fazer o título, porque o título da aula passada também é if, mas aí the first conditional. Então, assim, esse if é a palavrinha de ordem, a gente sabe muito bem que é aquela conjunção se que a gente vai utilizar nessas frases de condicionais. Aqui tá zero conditional, mas não é zero não, a gente já tá na segunda condicional. Então, assim, né? Esquece esse zero aqui, é second. E aí, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai falar sobre a segunda condicional e vamos logo saber o que a gente vai mexer com essa segunda condicional. Nessas orações condicionais do tipo 2, o tempo verbal da oração if, que a gente sabe que a if clause, que é a oração com a condição, é o simple past. Então, você já não vai mais utilizar a questão do simple present, que você utilizava lá na zero conditional e na first conditional você utilizava o presente simples para as orações com a condição. Agora você vai para o passado, você vai descer uma linha do tempo e aí a oração, enquanto que a oração principal, que é a main clause, que é a oração que vai dar o resultado, a consequência, ela é usada em alguns verbos, com alguns verbos modais. A gente tem o would, que aparece muito no uso das condicionais número 2, e a gente também tem o could, o might e o should, que pode também ser utilizado nessa second conditional. E aí você sabe que no uso destes verbos modais, cada um vai exprimir uma ideia basicamente que diferente, tá? Então esse would aí, ele é o único que a gente na hora de traduzir não vai traduzir exatamente esta palavra. O could, você sabe que ele é poder no passado, né? O passado de can, aí vai ser poderia. O might e o should podem ser traduzidos como o deve e o deveria. E assim como poderia também o might. Só que o would, ele não tem tradução. Ele, na verdade, é como se funcionasse como um sufixo ao fim do verbo principal. Para tu entender o que eu estou falando, vamos ver aí nessa nossa tabela a oração com a condição e a oração principal com o resultado. Então, você tem aí na tua forma de fazer, na tua receita aí do bolo, você tem o if plus o simple past. Isso, em prática, tá aqui, ó. If mais o simple past, que tá aqui na conjugação desse verbo, que é o verbo acontecer em inglês. A gente tem ele como to happen. Aí o verbo to happen no passado, por ser um verbo regular, você só precisa acrescentar o ED ao fim dele. Aí daí tu tem que lembrar, porque eu falei para vocês o seguinte, que a partir de agora você, de algumas aulas aí atrás, umas 2 aulas atrás, salvo me engano, você só está linkando conhecimento. Então, passado simples, tu já viu comigo aqui mesmo na unidade 3. Daí tu lembra que a gente está lidando com 2 tipos de verbos no inglês. A gente está lidando com o verbo regular e o irregular. Quando ele for regular, você só sabe, aliás, você sabe que só basta acrescentar esse sufixo ao fim do verbo. Claro que depende aí, tem umas regrinhas a seguir. Essas regrinhas você pode retornar na aula do passado simples para relembrar quais regras são essas para colocar o ED no final. Agora, se for um verbo irregular, tu não tem regra para seguir, tu tem o quê? Que conhecer ele na sua forma do passado. Então, isso aqui é a oração da condição, que é o quê? Se,
esta coisa que é o meu sujeito, this thing. Aí eu não tenho um pronome pessoal. Não tenho um pronome pessoal porque não existe só frase com pronome pessoal. Então, this thing é o meu sujeito aqui, que significa esta coisa, formado pelo pronome demonstrativo, usado para coisas que estão próximas no singular, e a palavra thing, que é coisa. Eu tenho a ação aqui, que vai no passado, que o passado está justamente aqui, na ação. Happened. Então, a gente tem if this thing happened. Aí eu tenho a oração principal, que é formado pelo quê? Que é formado pelo modal verb, que é o verbo modal, would. Nesse caso, eu coloquei would. E o verbo no infinitivo happened. Aí eu vou explicar essa questão do would já. Mas antes, o que vem? Vem aí um sujeito, que aqui no caso, that thing, fazendo referência à questão do this thing. Claro, não se esqueça da vírgula que tem between them, entre eles. Então, that thing would happen. E a tradução aqui do would happen vai ser exatamente aquela coisa que eu falei aqui nesse slide aqui. Tirando todos esses verbos modais, o would é o único que não vai ter exatamente uma tradução dele sozinho. Então, ele meio que se traduz junto com a ação que vem logo em seguida. E como é que ficaria essa tradução? Bem, se a gente está falando de second conditional, que fala justamente, porque eu ainda não falei, né, mas a second conditional ela pode ser utilizada para situações que você considera que pouco prováveis de acontecer no futuro ou que não são certas no momento atual. Então, a gente já está falando de situações pouco prováveis de acontecer. Já tirou aí o foco, por exemplo, da zero conditional. Zero conditional é bom, né? Que é mistura português com inglês, é uma loucura. Que a zero conditional ela vai falar o quê? Ela vai falar de verdades gerais, universais, situações que sempre ocorrem quando uma condição é atendida ou acontece. Então, assim, na zero conditional, algo sempre vai acontecer se outra coisa acontecer. Já na first conditional, a gente vai aqui propor situações que são muito prováveis de se tornarem realidades no futuro, mas ainda não aconteceu. Já essa aqui, da second conditional, a gente está falando de situações que são pouco prováveis de acontecer no futuro. Né? Pode acontecer, mas são bem menos prováveis. Aí quando chega lá na terceira condicional, aí você vai ver que é uma coisa que você não tem nem como mudar, né? Porque ficou no passado. Mas só quando a gente chegar lá. Voltando aqui para a questão do would, veja bem. Então, se a gente está falando de situações que são pouco prováveis, então esse happen com would vai ter essa tradução de aconteceria. Então, esse ria no final do meu verbo acontecer, essa flexão vai acontecer com todos os verbos que acompanharem esse would. Porque o would, ele vai ter aí algumas, como a gente falou lá em algumas aulas, tanto na aula que ele aparece nos verbos modais, como na aula que ele aparece na questão do used to, que a gente viu há 2 aulas atrás, salvo me engano, ele vai ter tanto o final de ava, né, falava, tinha, andava, e tem esse final de aconteceria, entenderia, falaria, nessa situação. Então, would happen, aconteceria. Então, se esta coisa acontecesse, aquela coisa aconteceria. É isso, é provável de acontecer, não é certeza, não é que nem a zero conditional, que com certeza se você fizer uma coisa, outra vai acontecer. É sim que é provável que aconteça. Vamos ver mais frases para você entender melhor? E assim, ó, assim como ocorre em todas as orações condicionais, a ordem dos elementos, ela não é fixa. A gente sabe que você pode fazer a reorganização, né, de colocar a oração com a condição primeiro e o resultado depois, assim como o resultado primeiro e a condição depois. Tudo bem? Mas não se esqueça da questão da pontuação. Pontuação é importante em você saber que a vírgula só aparece quando a condição estiver em primeiro lugar. Quando ela estiver em segundo lugar, que a condição sempre vem acompanhada de if, aí você não vai colocar vírgula. Mas isso tudo você já sabe lá desde a segunda temporada que a gente vem falando sobre isso. Olha só, if it rain, you would get wet. Se chovesse, claro que você está acostumado a traduzir o passado simples para chovia, saía, tudo com essa questão de passado simples, né? O que a gente está acostumado também no português. Só que aqui a gente vai falar, porque a gente está falando de condições, então a gente vai dizer se chovesse, sempre com essa terminação, se entendesse, se falasse, se chegasse. Então, if it rained, se chovesse, you would get wet.
ou seja, você ficaria molhado. O que aconteceu comigo hoje? Que choveu aqui, eu fiquei toda wet, que é a questão do adjetivo molhado. Então, you would get wet. Então, esse would get é onde ficaria aí a minha tradução de ficaria, exatamente ficaria, porque esse get é um verbo que significa várias coisas no inglês, mas aqui, quando a gente está falando da palavra wet, ele vai ter essa ideia de ficar molhado. Então, no caso, ficaria por causa do verbo modal would. Mesma coisa aqui, you would get wet, você ficaria molhada se chovesse. E aqui, if you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Ou seja, se você fosse para a cama mais cedo, você não ficaria tão cansado. Isso aqui é para mim, né? Isso aqui é para mim. E eu também posso falar you wouldn't be so tired if you went to bed earlier. E aí a gente tem uma negação. Perceba que a negação ela é feita aqui, neste caso, na minha oração do resultado, que é formado pelo you, pelo verbo would, pelo verbo principal, que é a ação, né? Que é o be. E esse would tá aqui com o meu advérbio de negação not, tá? Wouldn't. Então, foca aí na negação. Então, estou negando que algo não aconteceria, né? Se essa condição aqui fosse seguida, se eu tivesse ido para a cama mais cedo. If she fell, se ela caísse, she would hurt herself. Ela se machucaria. Então, se, né, herself em referência ao pronome pessoal she, que é ela mesma, would hurt, machucaria. A ação é hurt, machucar, com would, vai ficar machucaria. She would hurt herself if she fell. Ela não machucaria ela mesma se ela caísse. E aí a gente vai lembrar a função que eu acabei de falar, tem alguns minutos, mas vou relembrar aqui. A second conditional, ela vai indicar essa condição improvável, hipotética, porque a gente está ali, né, na base da conjectura, né, conjecturando aí que pode acontecer uma coisa, que é hipotético, e ser o resultado provável, beleza? Então, essa condição, ela é hipotética e o resultado também é provável, mas a condição é hipotética. Então, essas orações não são baseadas em uma situação real, porque a gente está falando se algo acontecesse, teria acontecido outra coisa, ou iria acontecer outra coisa. Então, nas orações condicionais tipo 2, o marco temporal é agora ou a qualquer momento. E a situação, ela é sempre hipotética. Então, if the weather wasn't so bad, we would go to the park. Mas o tempo está ruim, portanto não podemos ir. Para quem não entendeu, porque eu não traduzi, né? Já fui falando a situação. Se o tempo não estivesse tão ruim, we would go to the park. Nós iríamos para o parque. Mas o tempo está ruim, portanto não podemos ir. Então a gente fala sobre algo, né? Pensa aí, entenda aí essa situação, algo hipotético, uma condição hipotética, porque o tempo está ruim. Só que eu falo, se alguma coisa não tivesse tanto, ou se algo estivesse tanto, aí eu falo, aconteceria isso, mas essa situação de acontecer de ir ao parque, ela é provável, porém não vai acontecer. Por quê? Porque o tempo está ruim, beleza? If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. Aqui a gente fala mais de uma condição mesmo muito hipotética, porque eu não sou a rainha da Inglaterra. E para eu ser a rainha da Inglaterra, eu teria que ter nascido lá, né? Não só lá na Inglaterra, mas teria nascido na família real. E olhe lá, se tornar rainha. Então é uma condição aqui bem hipotética. E aí eu tenho um resultado, né? Que diz o seguinte: I would give everyone a chicken. Eu daria para todo mundo um frango. Eu não entendi porquê, mas aí tá aí a frase. Mas eu não sou a rainha, então fica só na questão hipotética mesmo. I would give everyone a chicken. E é isso. Com o verbo to be é correto e bastante comum utilizar if I were em vez de if I was. Para quem não tá achando estranho, essa informação é uma informação sim muito estranha para quem está acostumado a usar o verbo to be no passado com a primeira pessoa do singular, né? Was com I. Porque o que acontece? A gente sempre vai utilizar was
na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Mas, como a gente está falando aqui de uma forma subjuntiva, né? Se eu fosse, se eu falasse, se eu... Tudo nessa questão do subjuntivo, o que vai acontecer? Aí você não vai usar o was mais. Por conta dessa situação, você vai ter que ir para o were. Na verdade, acontece muito o uso do if I was. Você pode já ter visto em músicas, você pode já ter visto em sei lá, em poemas, poesias, poema, na verdade, perdão, porque poesia faz parte de poema, mas enfim. Em qualquer, né, numa conversa informal, numa série, num filme, mas isso acontece de forma informal, porque o corretinho mesmo, gramaticalmente falando, seria que nesse caso você usasse o verbo were com primeira pessoa de singular, mas somente nesse caso aqui, né? No caso, quando você usa normalmente o passado simples, sem ele estar na segunda condicional, você vai optar de fato por usar was, mas sem a condição, sem esse if que faz toda a diferença aqui. Então, if I were taller, se eu fosse mais alta ou mais alto, I would buy this dress. Eu compraria este vestido. Mas eu não sou mais alta, né? Eu poderia comprar esse vestido sim, não é impossível comprar o vestido, mas é improvável porque eu coloco uma condição que é hipotética, que afinal de contas não é a realidade. Então, if I were 20, I would travel the world. Se eu tivesse 20, eu viajaria o mundo. Então, você está falando do verbo to be. E o verbo to be é tanto ser quanto estar. Daí eu tenho aqui as duas traduções. O meu R ficou doido. Tem as duas traduções. Quais são? Se eu fosse e se eu tivesse. Aqui, porque eu estou falando, na verdade, estou falando de uma, tem uma outra tradução, porque eu estou falando de idade, né? Então esquece aí, porque eu estou falando de idade. Aqui é se eu fosse também, e aqui também se eu fosse, né? Mas aí a gente vai trabalhar só com se eu fosse, e aqui na letra B não, na segunda frase, se eu tivesse. Por que se eu tivesse? Porque eu estou falando de idade, e a gente sabe que quando a gente fala de idade em inglês, a gente não vai utilizar o verbo to have para falar eu tenho, e sim o verbo to be. Então, na hora de traduzir, a gente traduz como a gente fala na nossa língua, né? Que é ter. Então, se eu tivesse. Já falei nessa aqui, então vamos pra cá. If I were you, se eu fosse você, é o famoso se eu fosse você, né? Mas você não é. Você não é eu. Mas se eu fosse você, então if I were you, se eu fosse você, I would give up smoking. Então, se fosse você, eu pararia de fumar. And if I were a plant, se eu fosse uma planta, I would love the rain. Eu amaria a chuva. Então, perceba que todas as frases eu optei por usar o would aqui. Não que eu não pudesse usar os outros verbos modais. Eu posso usar os outros verbos modais tranquilamente. Mas aqui eu optei por usar o would. E toda vez que você tiver esse would na second conditional, não somente na second conditional, mas nesse caso aqui também, o que vai acontecer? Lembra a tradução? Travel, que é ação. E depois você coloca esse final, ria, que seria esse teu would aí, porque não tem tradução de fato. Muito bem? Vamos lá. Nas orações second conditional, também é possível utilizar verbos modais, como eu acabei de falar, os modal verbs, na oração principal. É sempre na oração principal, tá? Porque na oração com a condição sempre será a questão do passado simples. Então, você pode usar ao invés do would, tranquilamente. Mas aí vai ser usado para expressar o grau de certeza, permissão, uma recomendação sobre o resultado. Isso vai depender de qual tipo de verbo modal você estiver utilizando. Muito bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Então, a gente tem aí... Tem uma pausa aqui um pouquinho, porque às vezes eu vou falando e acabo ficando cansada de tanto que eu falo. Mas vamos lá dar uma pausa e vamos voltar aqui para as nossas frases. Olha aí, desta vez eu estou usando os verbos modais might, could, e aqui nessas duas frases eu tenho o resultado primeiro, tá? Geralmente coloca a condição primeiro, mas ó, perceba, tem o resultado primeiro, não tem nem vírgula separando aqui. Aqui eu já tenho condição primeiro. E aqui na última tem uma pergunta, que é a pergunta com o resultado, e depois vem a minha condição. Ó, a gente tem aqui, o might, ele pode ser utilizado aí para expressar uma possibilidade ou pouca probabilidade no presente ou no futuro.
Então a gente tem aí, we might buy a larger house if we had more money. Então nós poderíamos, né? Pode ser também com essa ideia de poderíamos comprar uma casa grande se nós tivéssemos mais dinheiro. Mas não é o caso. A gente não tem, né, dinheiro para fazer essa compra. Então, com essa ideia de poder, poderia, você pode ter o could e o might aqui também, que pode ter essa ideia. We might buy. Só que esse might, ele expressa aí, tem uma diferença do could, tá? Tem uma pequena diferença entre... perdão para mim mesma. Entre o might e o could. Por exemplo, he could go to the concert if you gave him your ticket. Ele poderia ir para, olha o go aqui, o ir, para o show, se você tivesse dado, gave, né, que é o verbo dar no passado, e ele não tá com ED, porque a gente tá falando de um verbo irregular, tivesse dado a ele o seu ingresso. Mas eu não dei o ingresso, então, isso ficou de uma forma hipotética. E aí esse might, ele vai expressar essa possibilidade, né, ou probabilidade no presente e no futuro. Tem uma pequena nuance entre os dois. E aí na letra C, não, na próxima, aqui na letra, mas eu tô lendo aqui como se fosse C, if he called me, se ele tivesse me ligado, I couldn't hear. Eu não poderia ouvir. Esse poderia ouvir já tem a ideia de quê? De habilidade, né? A minha habilidade de ouvir naquele momento não estava boa, porque eu estava longe do telefone, ou fazendo alguma coisa, ou ouvindo música. Então, nessa situação hipotética, se ele tivesse me ligado, eu não conseguiria atender de qualquer forma, né? Eu não ia conseguir ouvir. Where would you live if you could live anywhere in the world? Então, a gente tem aqui, presta atenção, a gente tem aqui agora o could vindo em uma outra posição, mas não se choque não, porque o could, ele é passado também. Então, ele vem aqui na oração da condição, mas ele vem aqui com passado, porque ele é passado, o passado do verbo poder, o passado do verbo can. Então, ele pode vir tanto na oração com resultado, quanto na oração com condição, que é formada pelo if primeiro. Então, na pergunta, eu tenho aqui uma pergunta com pronome interrogativo. Where, onde ou aonde? Aí eu tenho where would, eu escolhi o would aqui para vir na minha frase de resultado. E o verbo principal é o viver, morar, enfim. Então, onde você moraria se você pudesse? Aí aqui vai ter com essa ideia de pudesse, não poderia. Então, pudesse, ou podia no caso, viver em qualquer lugar no mundo. Onde você moraria se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo? Where would you live? Então, na pergunta, o meu would, ele passa para frente. Se tivesse outro modal aqui, o might ou could, ele também, ou o should, que eu não coloquei aqui, mas ele também pode ser usado nessa minha ideia aqui de usar verbos modais na segunda condicional. Posso também usar. Então, eu coloquei ele aqui, o meu verbo would, para fazer pergunta. E aí ele só não está na frente porque é uma pergunta mais elaborada, uma pergunta com pronome interrogativo. Daí eu não coloquei ele na frente. Mas eu poderia sim fazer uma pergunta sem o pronome interrogativo e começando com would. Would you live if you... would you live... aí nesse caso... Eita, tosse. Só um minutinho. Would you live abroad? Agora sim, would you live abroad if you could live anywhere in the world? Você moraria fora se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo? Então, assim, é uma pergunta que eu quero saber se sim ou não. Já quando eu coloco where, aí eu quero que você me responda mais elaborado. Então, aí você não falaria nem sim nem não, você daria uma resposta mais elaborada. Então, é isso. Paramos aí as nossas frases, vamos para mais frases e agora com imagens. Olha só. Você sabe que esse if I were you é o famoso se eu fosse você. If I were you, I would sleep early. Se eu fosse você, eu dormiria cedo. Eu dormiria cedo, if I were you. Ah, mas eu quero falar if I was you. Ah, vão te entender, mas gramaticalmente não está correto. She would be on time if she left earlier. Ela estaria
Aliás, chegaria a tempo ou estaria... No caso aqui, ficaria melhor falar chegaria a tempo, mas aqui eu não estou usando o verbo chegar, estou usando o verbo estar. Você tem que lembrar que você não vai traduzir sempre ao pé da letra as palavras em inglês, tá? Você viu aqui would be, seria, mas aí você tem aqui on time, a tempo, então não estaria legal. Aí você vai transformar isso numa informação que ficaria melhor para você na sua língua. Então, she would be on time, ela estaria ou chegaria a tempo, melhor dizer, chegaria a tempo if she left earlier. Ou seja, se ela tivesse saído mais cedo. Eu nem tenho o tivesse aqui, mas o left, que é essa ideia de ir embora, na hora de traduzir em português, eu coloco o tivesse saído mais cedo. E dessa vez é mais cedo, diferente de cedo, porque aqui early é cedo, só que earlier, aqui por conta desse IER, vai dar a ideia de mais cedo, que é uma regra que a gente vai ver lá no segundo ano, uma regra de questão de você usar, fazer o grau dos adjetivos aí. Isso tudo a gente vai ver só no segundo ano. Então, vamos seguir aqui. If I were a behaved child, I would have a Ted Ruxpin. Sei lá o que é isso. Deve ser esse tipo de ursinho aqui. Então, se eu fosse uma criança comportada, a behaved child, I would have, eu teria, o verbo ter, com would vai ser teria, eu teria um bichinho desse bem aqui, um Ted. Continuando, if I saved more money, o que é isso? If I saved more money, aí eu tenho aqui estrutura de passado, né? Estrutura de passado com save, que agora é um verbo regular. Contrário desse aqui, que era um verbo irregular, que é o were. Aqui também a gente tem o... sim. A gente tem o left aqui, que é um verbo irregular. E aqui a gente tem o were, mais uma vez, que é um verbo irregular. Só para lembrar para vocês que todos esses verbos que eu estou falando, apontando, estão no passado simples. Então, if I saved more money, se eu tivesse economizado mais dinheiro, I would bought. Não, pera lá. Ai, tá errado aí. Tá errado aí. Tá errado aí esse meu verbo. Ui! Eu só consertar ele. Bought, não, nem sei se eu falei isso nas outras vezes. Se a pessoa tivesse falado aí, não tivesse visto que estava errado aqui, não é bought. Por que não é bought? Bem, o verbo bought, para quem não sabe, é um verbo irregular. E ele é um verbo que fala sobre comprar. Daí o presente dele, né, o presente não, a forma base dele é buy. Buy. E a gente sabe muito bem que nas frases com as condições, né, a oração com o resultado, melhor dizendo, com a consequência, o resultado que é essa aqui, geralmente quando vem ela por último, ela vem separada de uma vírgula, o verbo, a ação que vem depois, ele não vem conjugado. E onde eu disse isso? Né? Onde eu disse isso? Em algum momento aqui. O verbo que vem depois do verbo modal, ele vem no infinitivo. Não vem conjugado. Então, esse bought, tem um erro aqui que eu vou ter que consertar. Na hora da minha prática, eu já vi ali que foi errado. Na hora de você colocar esse verbo bought, não seria ele, seria o verbo buy na sua forma base. Porque nenhum verbo modal aceita flexão verbal de outro verbo que vem depois dele. Não aceita. Então, would buy. Would buy. Então, eu compraria a better phone. Um celular melhor. Um celular melhor. E vamos praticar? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí, qual dessas frases abaixo ela está na second conditional? A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar do que, como é que se faz a segunda condicional. Quais são os tempos verbais que você vai utilizar? A frase com a condição, que basicamente vem acompanhado aí da nossa conjunção se, sempre vem no passado simples. E o que é o passado simples? É a ação que está conjugada no passado simples, ou seja, é um verbo, uma palavrinha só que está no passado simples. Já logo em seguida, ou também que pode vir antes, você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui, o que acontece? Vem um verbo modal, sendo ele would, could, pode ser qualquer um, mas basicamente o would eu estou utilizando mais, e aí um verbo no infinitivo. Então é isso, if, passado simples, mais a questão aí do would
qualquer verbo modal que você possa colocar mais o verbo no infinitivo. Então, na letra A, a gente tem aqui, né, o sujeito. Claro que antes tem sujeito, tá, gente? Antes da condição tem o sujeito, condição, sujeito, verbo. Esse verbo, ele está no passado? Não. Por que ele não está no passado? Porque para ele estar no passado, ele tinha que estar com ED no final. Olha o macete aí. Tinha que estar com ED no final. Ou então ele tinha que estar de uma outra forma, que é uma forma que não tem como falar, porque são verbos irregulares. Agora, uma dica. Viu um Szinho no final de um verbo, e esse Szinho foi acompanhado da terceira pessoa do singular, porque, isso é gelo. Gelo é algo, né? Uma coisa. E a terceira pessoa do singular, né? Não é mais de um gelo, está no singular, e ele é representado por esse pronome pessoal aqui. Tanto é que, na hora de falar do resultado, o it está aqui fazendo referência justamente à palavra gelo. Então, if ice melts, it becomes water. E a gente está falando aqui de zero conditional. Se o gelo derreter, vai se tornar água. Não é o que a gente está procurando. Na letra B, eu tenho aqui, eu já consigo enxergar esses dois L's aqui, que a gente sabe muito bem, que é o verbo modal will. E a gente sabe que o verbo modal will é utilizado com a primeira condicional, onde eu tenho presente simples e futuro simples. Então, também não é o que eu estou procurando. Na letra C, eu tenho aqui would, chama atenção na minha oração com resultado. É uma negativa, tem o verbo na sua forma base, está corretinho. E aqui eu tenho uma frase no passado simples, onde eu tenho condição, sujeito e o drink, que é um verbo no passado. Mas ele não está com ED. Não está mesmo não, sabe por quê? Porque ele é irregular. Então, ele não vai estar com ED de qualquer forma, não. Drink vem do verbo drink, do verbo beber. E aí, ele no passado fica drink. Portanto, a alternativa correta é justamente a letra C. Na D não é a minha resposta correta, porque, mais uma vez, eu estou trabalhando com primeira condicional. Simple present, na negativa, e aqui, futuro simples, na negativa. Então, não estou falando de second conditional. E na número 2, qual das frases não está na second conditional? Então, eu tenho aqui 4 que estão e uma que não está. Então, eu tenho na letra A, olha o ED aqui aparecendo na minha condição. Já consigo ver, olha o would aqui que chama atenção. E está correto, né? Não é só isso que você tem que verificar, não. Vê se a estrutura está correta, se o verbo que vem depois do would está na sua forma base, tá. Então, se eu estudasse, eu passaria. Não foi o que aconteceu? A letra B. If it rains, I get wet. Então, olha aqui o Szinho no final aqui do meu verbo. E eu sei que é um S de conjugação porque eu estou falando de terceira pessoa de singular. Portanto, a letra B não é second conditional. A letra B se trata do quê? De uma zero conditional, de zero condicional. Então, é a minha resposta que eu estou procurando. A C continua sendo second conditional. Olha o passado aqui. Olha o wouldn't aqui, o be. Na D também, olha o passado aqui com ED. E olha o wouldn't aqui na negativa e o meu be aqui. Então, obviamente é. If he hurried up, he wouldn't be late. Se ele tivesse apressado, ele não chegaria atrasado. E na última frase, se ele tivesse economizado dinheiro, if he saved money, he wouldn't be asking for more in the bank. Ele não teria ou não estaria melhor pedindo por mais no banco. Está pedindo empréstimo, algo assim. E na minha última eu tenho aí, é uma frase na second conditional. Aí eu tenho várias condicionais e só uma está na second conditional novamente. Então já sabe, dá uma olhada aí você, eu sei que é muita palavra, é muita letra, muita coisa para ver, mas é o que a gente tem que fazer. Vamos lá, olha, dá uma olhadinha. Qual seria a resposta que você está procurando na second conditional? Dei dicas aí das palavrinhas que podem chamar atenção e ser second conditional. De todas as que você viu aí, qual está te chamando atenção? Dá um tempinho para vocês pensarem. Eu já sei qual é a resposta correta. Eu já sei, mas não é porque eu olhei. Eu olhei e lembrei da dica. Então eu já sei qual é a resposta correta. Pronto, coloquei o negocinho aqui e a gente volta. Na letra A, a gente tem presente simples e futuro simples. Presente simples,
futuro simples. Então, é primeira condicional. Não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou querendo. Na letra B, eu tenho presente simples e presente simples. Então, é zero conditional. É a questão da zero condicional. É o que eu estou procurando? Também não. É a zero. Na letra C, eu tenho aqui, ó, passado. Ó o passado aqui, ó, plant, o verbo plant. Sujeito, condição, objeto, sujeito, modal, verbo principal, restante da frase. If I planted that tree, it would be huge right now. O que é isso? Se eu tivesse plantado aquela planta, estaria grande agora. Ou seja, nesse momento já estaria grande. Então, é a letra C que eu estou procurando mesmo. Letra C é a única de second conditional aí. E na D a gente tem aqui, presente simples, love. E aqui eu tenho o quê? Presente simples. Ou seja, também zero condicional. Não é o que eu estou procurando. Referências aí para vocês, pessoal. So, everybody, it's over. Acabou a nossa aula de second conditional, de condicionais por enquanto. Vamos ter só mais uma aula de conteúdo. E aí, na verdade, o que acontece? Que nas outras aulas, não é que nós não vamos ter aula de conteúdo. A gente vai falar nas últimas duas aulas, na aula 45 e 46, sobre questões envolvendo o Enem. Né? Vocês estão no primeiro ano ainda, mas estão chegando no segundo. E aí vão para o terceiro. E é bom se preparar para essa provinha muito importante na vida de todo mundo que pretende fazer. So, see you next class and